E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o episódio 5 da série do Pinguim. A série agora acabou de passar da metade da temporada, a gente tem uma semana, o episódio 4, que na minha visão ainda é o melhor episódio da série. E agora a gente tem o lançamento do quinto episódio, que é um episódio muito importante porque ele coloca as cartas no jogo do que vão acontecer e da grande guerra de gangues que vai acontecer. E a gente tem um reposicionamento das famílias e alianças inesperadas e o Pinguim realmente vendo que agora ele tem, é tudo ou nada pra ele e ele tem que ver essa brecha que surgiu e aproveitar isso e tal. E tem referências muito legais aos quadrinhos. Então vou comentar um pouco sobre esse quinto episódio do Pinguim, que é um episódio muito bom e continua no nível de excelência da série do Pinguim. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, conversar um pouco sobre o quinto episódio da série do Pinguim. Esse quinto episódio da série do Pinguim é um episódio extremamente importante. Depois do excelente episódio 4 que nós tivemos na semana passada, seria bem difícil você manter um nível muito bom de um quinto episódio. Eu acho que não é do mesmo nível do quarto episódio, ainda prefiro um pouquinho mais o quarto episódio, mas o nível de excelência em relação ao resto da série, esse quinto episódio ele mantém e ele mostrar quais vão ser o objetivo final da série e aonde ela vai ir pro final. E o principal, a série em nenhum momento ela tenta humanizar os seus vilões e deixar os seus vilões bonzinhos, cara. Esse episódio ele deixa bem claro isso. O Pinguim, ele é um vilão, ele é do mal. As coisas que ele faz nesse episódio aqui é absurdo, você mostra quem que é ele realmente. E a Sofia, ela assume quem ela realmente é e o que ela acabou vendo no último episódio. Ela mostrou que ela queria se tornar. Nesse episódio aqui, ela acaba se tornando, inclusive destruindo a sua própria família. Então é bem legal isso. Então vou comentar um pouco sobre o episódio. O episódio começa logo depois do final lá do terceiro episódio, né? Que o Pinguim, o Pinguim, ele acaba sendo pego lá pelos Maroni. Os Maroni acabam armando uma emboscada pra ele e pra Sofia. E a gente descobre no quarto episódio que todo o plano dele foi revelado. E agora ele tá ferrado e o Vic acaba salvando ele. A gente começa esse quinto episódio logo depois disso, com o Vic e o Pinguim, eles fugindo, né? E o Pinguim queimando e destruindo o seu carro roxo, né? O seu bonito carro roxo. Ele acabou destruindo o carro dele, porque ele sabia que ele teria que destruir esse carro, ele já estava todo ferrado, então ele foi lá e destruiu o carro. E agora ele está confiando 100% no Vic, mas não dá para acreditar muito nisso, porque é o Pinguim, né? Ele está confiando 100% no Vic e os dois estão juntos agora nessa. Eles vão até o fim nessa agora, porque o Vic ajudou ele, salvou ele deve a vida dele ao Vic. Então os dois estão juntos nessa por enquanto, né? A gente sabe muito bem quem é o Pinguim, mas por enquanto o Vic entrou nessa e o que a gente vai ver mais na frente no episódio é que o Vic realmente ele entrou de cabeça nisso e ele sabe que não tem como voltar pra trás, ele assume que realmente é isso que ele quer mesmo, sabe? Então o Pinguim ele junta o pessoal que tá começando a seguir ele tá começando a criar a própria família dele e o pessoal que confia nele, ele é um cara que esse pessoal eles estão confiando bastante, ele parece um cara bem afetuoso e tem muita gente que quer isso, ele parece um cara que tá bem próximo do quem ele comanda, sabe o nome de todo mundo, então ele parece um líder bem assim, participativo e ele arma junto com a equipe dele para eles irem atrás do filho dos Maroni, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas eles vão atrás do filho dos Maroni e acabam pegando ele, entram lá no estúdio de tatuagem, mete bala em todo mundo, e aí ele acaba fugindo, esse filho dos Maroni acaba tentando fugir pela porta dos fundos, mas o Vic acabou pegando ele, e aqui a gente tem uma cena bem interessante, que é o Vic metendo a porrada nesse cara, meteu a porrada mesmo, já mostra que o Vic já virou a chavinha totalmente, é outra pessoa, mete a porrada e eles acabam sequestrando ele. E aí o Pinguim ele marca um encontro com os Maroni lá em Blackgate, com o Salvatore, com a mulher, com a esposa dele, e dá pra ver que o ponto fraco dos Maroni é a questão da família, a questão deles pegarem alguém da família, e eles acabam fechando um acordo com o Oz, porque o Oz ele tá com o filho deles, então eles querem o filho deles a qualquer custo, e aí eles armam de que os Maroni acabaram pegando o estoque de Bliss, né, que o Pinguim tinha pego, eles acabam interceptando a droga, acabam pegando o Bliss, e aí eles fazem uma troca de que, ó, a gente entrega a carga de Bliss, que o Pinguim não tem mais, e vocês me entregam o nosso filho, e aí eles fecham esse acordo pra ter essa troca entre os dois. Depois a gente vê um pouco das repercussões do final do quarto episódio, que a Sofia mata todo mundo da família dos Falcone, e a gente vê um pouquinho do que aconteceu depois. Ela mostra um pouquinho o poder de persuasão dela, que a gente vê ela conversando inclusive com um dos policiais, o chefe de polícia que aparece lá no The Batman, ele aparece aqui também na série, e ela acaba conversando com ele, explicando pra ele que teve uma discussão lá com o Luca e com o Johnny Vitti, e ela depois acabou saindo e tal, e aí depois ela voltou, já tava todo mundo morto, e você vê que a menina, filha da prima dela, ela vai acabando indo para um orfanato, mas mostra um pouquinho que o lado da Sofia mente escrupulosamente e não tem, nem treme, o rosto nem treme,
ela mostra uma cena como realmente a Sofia ela mudou e ela é outra pessoa agora, depois do que aconteceu com ela lá no quarto episódio. Então é bem interessante isso mesmo. E aí a gente vê que a Sofia, ela prendeu o Johnny Vitti numa das criptas da família, né, da família dos Falcone, e lá ela tá torturando ele porque ela precisa de informações sobre a família, sobre a mãe dela, né, o que aconteceu com a mãe dela, se a mãe dela tinha algum problema antes dela ter sido morta, qual que era a ideia. E aí depois de tanto torturar o Johnny, ela descobre que realmente que a mãe dela, ela não... ela queria fugir com ela e com os filhos pra longe, ela acabou não fugindo e alguns meses depois o Carmine Falcone acabou matando ela, sabe? Então é bem interessante a gente entender um pouco disso e mostra que a Sofia tá torturando uma pessoa e não tá tendo problema em fazer isso não, cara. Então a gente, realmente esse episódio mostra como a Sofia, e a gente vai ver mais pra frente principalmente, como ela virou a chavinha e ela é uma pessoa totalmente diferente do que ela era antes. E aí a gente vê um pouquinho mais uma conversa do Oz com o Vic, em que o Oz pede pro Vic ir ficar de olho na mãe dele, e aí o Vic vai lá pra casa do Vic, lá na casa da mãe do Oz, e a gente vê um pouquinho que ela já tá num processo de demência e tal, bem avançada, ela tá pensando que o Vic é um dos filhos que ela tinha antigamente e tal, que aparentemente eles morreram e só sobrou o Oz, e aí eles estão conversando, e ela lá, eles e tal, a gente vê um pouquinho da relação dos dois e tal, e o Vic tem que proteger ela porque o Oz pediu pra proteger ela, então é bem interessante isso mesmo. E a gente vê lá em Blackgate que o Salvatore Maroni, aparentemente, a mando do Oz, foi esfaqueado, foi morto lá dentro da prisão, né? Aparentemente ele foi esfaqueado e morto por um dos guardas que o Oz contratou, né? Que o Oz subornou para poder matar o Salvatore Maroni. E aí a gente vê uma cena muito impactante, que eu acho que é a cena mais impactante desse episódio de forma geral, que é uma cena que a gente vai ter a negociação, né? Do Oz entregar o filho lá dos Maroni e ele pegar a carga, e a gente vê essa cena acontecendo. E acontece uma coisa muito forte, porque o Oz ele já jogou gasolina em todo o filho lá dos Maroni, ele entregou, ele fez a troca, né? Ele viu se a carga estava certinho, fez a troca, e na hora que o Maroni, eles acabam armando uma emboscada pro Oz e quase matando ele, e aí ele aproveita quando o filho dos Maroni abraça a esposa, né, do Salvatore Maroni. Quando eles abraçam, ele vai lá, pega um isqueiro, joga fogo no chão, né, que é onde estava a gasolina, que ele estava jogando gasolina no filho lá dos Maroni, e acaba pegando fogo nele. E é uma cena bem forte, e pega fogo também na esposa do Salvatore Maroni e acaba matando os dois. Então é uma cena bem pesada mesmo, e é uma coisa bem interessante que a gente vê com o lado vilanesco do Oz, porque ele sorri enquanto ele estava fazendo isso e mostra que realmente ele é um vilão, ele não é uma boa pessoa, e tudo que ele está fazendo ali é porque ele não quer ajudar as pessoas, ele quer fazer algo porque ele quer se tornar grande, e mostra o quanto ele está feliz por fazer aquilo e por destruir uma família, né? Ele percebe que a família dos Falcone está totalmente destruída depois do que aconteceu, né? Porque a Sofia matou todo mundo praticamente, e agora ele tem a oportunidade de matar a família dos Maroni e não sobrar nenhuma grande família, das grandes realmente famílias que a gente tinha em Gotham, e ele poder assumir esse posto do grande chefe do crime de Gotham. Então é bem legal, bem interessante essa cena, e mostra que realmente quem o Oz realmente é. E logo depois disso a gente descobrindo também que a carga de Bliss que estava lá no caminhão, ela acabou sendo danificada. Eu não sei se foi pela questão de ter ficado muito tempo exposta, não ter sido tirada e aconteceu alguma coisa, ou ela ter sido exposta a um daqueles anti-incêndio que a gente tem lá na cena, que eles acabam sendo ativados e acabam caindo em cima da planta, e eles acabam perdendo praticamente toda a carga de Bliss que eles tinham. O Oz fica extremamente nervoso, e logo depois disso ele recebe uma ligação uma ligação que ele espera que é lá do policial que ia matar o Salvatore Maroni, só que a gente descobre que o Salvatore Maroni acabou sobrevivendo, e não só isso, como ele acabou realmente fugindo de Blackgate, e agora ele tá fora de Blackgate, e extremamente puto, porque o Oz matou a família dele, sabe? Matou quem realmente ele amava, realmente, porque a família dos Maroni é uma coisa que é bem mais ligada na família e bem mais presa ali com a família, sabe? Então a gente vê como o Oz agora ele fica desesperado, porque ele não estava esperando que isso fosse acontecer. E é engraçado porque nenhum dos planos que o Oz faz ele dá certo, mas no final ele acaba se safando de alguma forma. Então é muito interessante isso, muito legal, e uma cena que eu achei muito legal mesmo, muito bem feita. E aqui a gente vê uma cena realmente da revolução que a Sofia faz na família dos Falcone. Ela acaba pegando um casaco da mãe dela, né, que se chamava Isabela Gigante, né, que era o antigo antes dela se casar, né. Ela pega esse casaco dela e ela se junta com o Julian Rush. O Julian Rush fala que não, eu sei que foi você que matou a família e eu tô junto com você e vamos até o final com isso, sabe? Parece que eles têm uma relação ali que é bem estranha, mas eles têm uma relação ali. E ela assume essa persona e ela vai no jantar lá pra conversar, né. Ela já soltou o Johnny Vitti, ela já conseguiu o que ela precisava de informações de Johnny Vitti, né? E ela precisa de Johnny Vitti para mostrar que ela tem o apoio do que sobrou da família. E lá
ela assume a persona de Sofia e ela fala: seguinte, galera, agora acabou, não existe mais Falcone, não quero mais isso, agora a gente vai mudar o nome dessa família e a família agora vai se chamar Família Gigante. É uma família de nome do sobrenome da mãe dela. É bem legal, bem interessante essa cena. E mostra realmente ela mudando o jogo, né? Ela falou, acabou, agora eu sou a líder. E ela virou uma personagem totalmente diferente do que ela era. E ela assumiu a personalidade que não, acabou, agora eu sou o Hangman, eu sou esse personagem. E aí a gente tem uma outra cena que é muito inesperada, que o Johnny Vitt começa a querer reprimir ela, falar que não acha legal mudar isso, o nome dos Falcone e tal, que ele começa a interromper ela, e aí ela mostra que ela mudou, que ela é outra pessoa, e ela vai lá e mete uma bala na cabeça do Johnny Vitt, na frente de todo mundo, e ela mostra que a base da família dela vai ser a base do medo, porque ela vai mostrar medo pra todo mundo, e principalmente a base de dinheiro também, porque ela pega o dinheiro do Falcone, né, que ela acabou descobrindo com o Johnny Vitt, onde ele escondia, onde o Carmine escondia um pouco do dinheiro, e ela acaba distribuindo o dinheiro para todo o resto, o que sobrou dos capangas ali da família dos Falcone, e acaba comprando eles através do dinheiro. Então é uma cena bem legal, uma cena muito bem feita também. Eu gostei, uma cena que mostra realmente que a Sofia é outra pessoa e não parece mais aquela menininha abaixadinha, quietinha, fofinha, e agora ela é uma outra pessoa. Inclusive a cena é bem legal porque a câmera sempre fica abaixo dela, mostrando que ela é uma outra pessoa, que é uma pessoa maior e mais imponente do que ela era antes. Então é uma cena que foi muito bem pensada e eu gostei bastante da cinematografia dessa cena. E sendo que o Salvatore Maroni acabou sobrevivendo, o Oz ele acaba ligando pro Vic correndo e pedindo para ele tirar a mãe do Oz lá de onde que eles estavam, lá da casa dela, a mãe do Oz lá para uma parte mais pobre da cidade, a parte onde foi afetada pela inundação lá do Charada, e aonde que eu acho que era a antiga casa do Pinguim, e ele acaba levando ela para lá porque é um lugar que ninguém vai esperar procurar ela, a mãe do Pinguim lá nesse lugar. Então ele leva de uma forma estratégica ela para esse lugar e deixa ela lá, e ele fica lá observando e vigiando ela por enquanto. E aí outra cena bem legal que é a Sofia, ela acaba encontrando onde o Salvatore Maroni ele tá, né, onde que ele se escondeu, né, e ele tá organizando para fazer alguma coisa, para tentar matar o Oz. E a gente pensa que ela vai chegar lá e vai matar o Salvatore Maroni para mostrar quem manda agora, mas ela não, ela faz uma aliança, e a gente sabe que é uma aliança temporária que não vai durar nenhum episódio, pelo que a gente sabe, né, é óbvio para todo mundo, mas uma aliança para as duas maiores famílias agora, para elas se juntarem com um objetivo em comum, que é matar o Oz, porque ele acabou trazendo uma desgraça para as duas famílias, né, acabou traindo a Sofia de todas as formas possíveis, e também ele acabou matando a família dos Maroni. Então eles têm um objetivo em comum, que é matar o Oz. Então eles resolvem se juntar realmente para poder realmente acabar com o Oz e acabar com o que o Oz está tentando fazer. Então é uma cena bem legal mesmo também, que mostra como a Sofia agora ela está muito mais sendo respeitada do que ela era antes, e ela é uma outra pessoa, é outra pessoa mesmo. E aí o Pinguim, à noite, ele resolve ir lá encontrar a mãe dele e o Vic onde eles estão lá. Depois ele tem uma cena bem legal com a mãe dele e tal, mostra que a mãe dele, ela tem um desprezo pelo Oz de alguma forma, e o Oz está de todas as formas tentando ajudar e deixar ela bem, sabe? E como é importante para ele ela tá bem, sabe? É bem legal isso, bem interessante. Depois de uma conversa que a gente tem do Oz com o Vic, que é uma cena que eles conversam um pouco, e o Oz conta um pouco sobre a família dele, sobre os irmãos dele que acabaram falecendo, e aí inclusive o Vic pergunta o que aconteceu com seus irmãos, e aí ele fala, ó, a minha família, assim como a tua, meus irmãos foram pegos por Gotham, e Gotham acabou pegando eles, sabe? É bem legal, bem interessante essa cena, e já mostra um pouquinho do que a gente vai ver, um pouquinho, acho que vai ter alguma cena de flashback em algum momento, da família do Oz quando eles eram pequenos e dos irmãos dele. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, acho que mais pra frente, em um sétimo ou até um oitavo episódio. E o Oz ele acaba encontrando lá dentro da casa uma moeda do antigo metrô da cidade de Gotham, do metrô abandonado de Gotham, e ele acaba pensando, cara, a gente precisa de uma nova base e de um novo lugar pra gente tá, e um lugar que ninguém sabe, ninguém pode pensar que a gente possa estar lá. E aí ele e o Vic acabam entrando nos esgotos subterrâneos de Gotham, e o Oz lá ele encontra um local que ele lembrava, que é meio que uma estação de metrô abandonada lá no subsolos da cidade de Gotham, bem semelhante à estação de metrô abandonada que o Batman usa como Batcaverna lá no The Batman. Então talvez em algum momento eles acabem se encontrando, não vão acontecer isso, mas é bem interessante ele fazer essa base dele nos esgotos e tal, e pensar, né, cara, porra, um pinguim nos esgotos, com sua base nos esgotos de Gotham, sabe? É algo muito interessante, um lugar úmido, um lugar gelado, e um lugar que tá abaixo de todo mundo e ninguém imagina que tá lá, sabe? É bem interessante mesmo, e aí é uma cena bem legal mesmo, que é o Pinguim agora tendo sua base debaixo dos esgotos de Gotham, igual mais ou menos parecido com as cenas que a gente tem lá no Batman Returns, que o Pinguim também tinha a base dele nos esgotos, só que aqui numa base subterrânea,
ali do metrô abandonado, mas é bem legal mesmo, bem interessante. E é um lugar perfeito, assim, para eles poderem fazer o Bliss, que é um lugar que precisam de um lugar assim, sabe? Então é bem interessante mesmo. E o Pinguim realmente formando a sua família e mostrando que realmente a gente vai chegar no ponto que a gente conhece o personagem do Pinguim, só que não vai ser de uma hora para outra. Vai ser algo que vai ser construído ao longo dos episódios. Então é algo bem interessante e é algo que eu gostei bastante. E é algo que o Pat Reeves está sendo uma construção ao longo do tempo. Não vai ser uma coisa rápida e já aconteceu do nada. Vai ser uma construção que vai ser feita ao longo do tempo. Então é uma coisa que eu gostei bastante mesmo. E aí o episódio acaba dessa forma, mostrando as cartas sendo colocadas em jogo pro que vai ser a grande guerra, a grande batalha pelo controle do crime de Gotham, sabe? Então, galera, é um episódio muito bom, um episódio que eu gostei bastante. Eu acho que se fosse me dar uma nota, eu daria uma nota 9, porque eu gostei bastante. Eu não gostei, não é nota 10 igual do episódio 4, que é o episódio favorito até agora, mas é um episódio muito bem feito, muito bem construído, e constrói toda a mítica. Eu acho que a primeira, principalmente, a cinematografia desse episódio, ela tá muito boa, sabe? Ela tá muito boa mesmo. A cinematografia desse episódio, ela tá bem próxima do filme The Batman. E uma das coisas que eu não tava gostando tanto é que a cinematografia ela não tava tão excelente. Eu sei que é difícil você ter a mesma cinematografia de um filme assim de 200 milhões de dólares, mas era uma coisa que tava me incomodando um pouquinho. E nesse episódio chega bem próximo disso. Então é um episódio que eu gostei bastante, muito bem feito. Nota 9, gostei bastante mesmo. Mostra toda a construção, né? Você coloca as cartas no jogo, a Sofia ela assumindo a persona de Hangman, assumindo como a líder agora dos gigantes, né? Da nova família que ela fundou, se juntando com os Maroni contra o Oz. O Oz resolvendo acabar com todas as famílias, aproveitando as oportunidades. Os planos dele deram errado, mas ele é um cara muito bom de improviso. Ele acaba saindo bem de alguma forma ou outra. Então é bem legal mesmo, gostei bastante do episódio. Estou bastante animado para esses 3 últimos episódios. E bastante animado mesmo, porque eu tô gostando muito da série. Eu acho que a série tá mantendo um nível excelente e tô curtindo muito do que eles estão fazendo aqui. Eu acho que cada episódio mais, eu não sei como é que eles conseguem, mas cada episódio chega num nível bem próximo do anterior e mantém um nível muito alto. Então eu gostei bastante, eu acho que ficou bem legal mesmo. E aí, galera, o que vocês acharam desse 5º episódio do Pinguim? Gostaram do episódio? Que nota vocês dão pra ele? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!